Olá, seja bem-vindo a essa aula. Eu sou a Virgínia Cosa e sou sobrevivente do narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas.com e também sou psicanalista. E te convido a entender um pouco mais da dinâmica familiar com uma mãe narcisista, guia de identificação, para você aprender a identificar aí uma família com uma mãe ou um pai narcisista. Convido você a entrar no grupo do WhatsApp. Ao final dessa estreia desse vídeo, estarei tirando dúvidas nesse grupo. Então entre, vou deixar o link na descrição e nos comentários também. Bem, falar de narcisismo materno ou paterno é um tema tabu ainda na nossa sociedade, porém é importante conhecer e, claro, quem duvida, quem tem dúvidas que talvez a mãe ou o pai seja narcisista, é importante conhecer toda a dinâmica. E nessa aula você vai aprender que não tem só o bode expiatório e o filho de ouro, não. Existem outros papéis na dinâmica familiar narcisista para os filhos, que vão além do dourado e do bode expiatório. Então vamos lá. Aqui nós temos uma imagem que ilustra bem o que é uma família narcisista, né? Nós temos ali as vítimas em potencial, que pode ser um pai ou uma mãe, normalmente ou são coabusadores ou são mães e pais pacíficos a esse parceiro, esse pai ou essa mãe que é narcisista. O scapegoat, não sei como fala exatamente o termo em inglês, que é o bode expiatório. Lost Children, criança perdida, que é aquela criança que fica no computador, fica mais na televisão, é a criança esquecida da família. Chief Enabler, que eu não sei como fala, Enabler, que é aquela pessoa que vai ficar ali, aquele filho que tem como função pacificar todos. Deixar o pai, que talvez também é vítima dessa mãe narcisista, mais calmo, tranquilizar, pacificar. E também ele quem lida com as confusões entre o filho dourado e o bode expiatório, entre os irmãos dourado e o bode expiatório, é aquele que tem a função de estar ali pacificando. Family Hero é o herói da família, é aquele filho normalmente que tem também o papel de bode de dourado, aonde esse filho vai ser aquele que vai ser o grande troféu da família, usado como o filho que deu certo. E o filho mascote é aquele filho que vai ser ali o bobo da corte da família. Vou falar mais de cada um agora. Não é saudável para uma criança desempenhar qualquer um desses papéis, né? Obviamente que não. Mas os papéis de bode expiatório da criança de ouro em famílias disfuncionais e narcisistas, né, são provavelmente os mais perigosos para a saúde mental e emocional de uma criança por diversas razões, né, por razões diferentes que eu vou aqui entrar. Então nós temos aí outras figuras também que ilustram bem o mascote, o conciliador, o dourado, que é o herói, a criança perdida, o bode expiatório e o brincalhão da família, né? É muito triste, tá, gente? É muito triste, mas realmente os danos maiores ficam com o bode expiatório e com o filho de ouro. Entenda por quê. Bom, o bode expiatório, ele sofre muito porque a culpa sempre cai no lado do bode expiatório, sempre cai para o filho bode expiatório. Ele é conhecido como uma criança má, um filho rebelde, o perdedor, o estúpido, o feio, o fraco, ou ele pode receber várias conotações negativas dos pais e dos outros irmãos, sempre sendo acusado pelas coisas erradas. A vida da mãe narcisista ou do pai narcisista está uma meleca, culpa do filho bode expiatório. É ele quem estraga a vida da mãe. É o filho bode expiatório que causa transtornos, ele está depressivo, ele é um suicida em potencial, ele está sempre doente, está tendo sempre que ir ao psicólogo, ao psiquiatra. É aquele filho problemático, tá? É o filho problema da família. Crianças bode expiatórios normalmente desenvolvem estresse pós-traumático complexo grave
ou outros transtornos mentais, né, psicológicos, como depressão, ansiedade, fobias. Normalmente essa criança pode receber castigos físicos, castigos psicológicos e até mesmo torturas físicas e psicológicas. E ele tem que cumprir o papel do filho perdido, do filho que não dá certo. Se o filho bode expiatório ele tenta se sair bem em determinada coisa, seja na profissão, seja na vida amorosa, quando ele tenta fazer a vida dele dar certo, essa mãe narcisista puxa ele para trás, porque na cabeça dessa mãe narcisista, o bode expiatório é seu inimigo. E ela tem que vencer. Para vencer, ela tem que destruir o bode expiatório, para que ela se sinta superior ao bode expiatório. Dentro da mãe narcisista há uma inveja profunda do bode expiatório, do filho bode expiatório, ou desses pai, né? Ele possivelmente tem uma inveja muito grande. Normalmente o bode expiatório ele é escolhido pelos seus talentos, ele possui talentos, esse filho, e ele é mais empático que os outros filhos. Toda essa bondade, talvez era uma criança extremamente alegre, seu sorriso contagiava e chamava a atenção das pessoas, o filho mais bonito fisicamente. É aquele filho que já tinha naturalmente um brilho especial. E a mãe narcisista não quer que ninguém brilhe mais do que ela nesse cenário horroroso que é o cenário de uma família disfuncional, com uma mãe e um pai narcisista. Então, para ofuscar o brilho do filho bode expiatório, e as mães conhecem bem os filhos, ela escolhe a dedo e normalmente escolhe o bode expiatório por esses motivos. Normalmente é o mais empático, não que todos os bodes expiatórios são empáticos, não. Alguns também têm transtorno de personalidade narcisista, alguns são psicopatas, são tóxicos, são abusivos, mas porque, acredito eu, já tiveram sua essência boa, mas a mãe narcisista conseguiu destruir essa essência, porque na cabeça dela o filho bode expiatório é uma corrida e ela precisa vencer. Para vencer, o que ela faz? Ela quebra as pernas desse filho e disputa para ver quem chega lá no final. Se fosse uma metáfora, essa metáfora iria cair muito bem. Então ela quebra as pernas do filho e fala, vamos ver quem é que chega primeiro lá no ponto final. É muito triste a vida do bode expiatório, são muitos traumas, são muitas marcas, às vezes físicas, mas as emocionais, as psíquicas são as mais graves, como, por exemplo, tratar o estresse pós-traumático complexo e os traumas que realmente afetam a vida do bode expiatório. Vai sofrer com baixa autoestima, vai sofrer com falta de amor próprio, nem seus pais o amam, nem sua mãe ama, seu pai não está nem aí que você é torturado. O bode expiatório tem um senso de injustiça muito grande. A sua criança interior é ferida de todas as formas, mas o senso de injustiça é algo muito forte no bode expiatório. Por isso, muitos realmente na adolescência se revoltam, obviamente com toda a razão, afinal foram torturados a vida inteira. E obviamente que no futuro isso explode, né, de diversas formas, através de doenças, ideação suicida, automutilação, ou até mesmo caindo para o crime, por que não? Ou para o vício em drogas, ou vício em álcool, ou vício em sexo, ou tendo uma vida promíscua, caindo para a prostituição, enfim, são estratégias de coping, que são estratégias de quando você não sabe lidar com um drama na sua vida, você tem escapes. E esses são alguns escapes do bode expiatório, não sabendo lidar com seus traumas e seu estresse pós-traumático. A vida do bode expiatório é ser apontado pela família como o errado da história. Em seguida temos a criança de ouro, a criança perfeita, né? Que não é perfeita, mas a mãe narcisista, ela encena para todo mundo que esse filho é perfeito, que é o filho que deu certo, que é o filho exemplo. Ela faz desse filho sua extensão. Ela, tudo que ela acha que o filho de ouro tem de bom, ela quer para ela. Então ela faz um espelhamento. O filho de ouro gosta de corrida de cavalos. A mãe narcisista passa a gostar. O filho de ouro
gosta de matemática, escolhe uma profissão voltada para exatas. A mãe narcisista vai querer fazer isso também. Mas muitas vezes a mãe narcisista adestra o filho de ouro para que esse cumpra o papel de realizar os sonhos que ela não realizou. Então, por exemplo, o sonho da mãe narcisista foi ser bailarina. Ela não concluiu esse sonho. Então, ela treina seu filho ou sua filha para que esse realize o sonho dela de ser bailarina, mesmo que esse filho não goste. E aí esse filho, às vezes, tem 1001 profissões, várias graduações, mestrados, doutorados, enfim, vai estudar fora do país e não se sente realizado profissionalmente, porque ele foi adestrado, essa palavra é muito forte, eu sei, mas é exatamente isso, a mãe narcisista adestra seus filhos, ela treina, ela faz lavagem cerebral nos seus filhos para que eles executem os papéis que são destinados a esses. Então, o papel do filho de ouro é ser extensão da mãe narcisista, fazer esse espelhamento, ela rouba aquilo que o filho tem de bom, espelha nela e também faz projeção negativa, tanto para o filho bode expiatório quanto de ouro. A mãe narcisista ela projeta o que ela sabe que ela tem de negativo, ela projeta tanto no filho dourado quanto no bode expiatório, tendendo mais ao bode expiatório receber essa projeção negativa. Se ela se sente burra, ela chama o filho de burra, de burro, de burra. Se ela se sente promíscua, ela vai xingar a filha com palavras de cunho pejorativo, né? Aqueles palavrões que, né, vocês bem, né, conhecem. Se ela acha que o filho de ouro é um desocupado, é porque ela se vê como desocupada e ela projeta. A projeção é diferente do espelhamento. O espelhamento, ela quer copiar, ela quer se espelhar no filho. E a projeção, ela projeta algo negativo que ela sabe que tem ou se sente dessa forma, ela projeta nos filhos, principalmente no filho bode expiatório, mas pode projetar no dourado também. A criança de ouro é o troféu, o orgulho e a alegria dos pais. Os pais podem parecer amar aquela criança, mas sendo incapazes de um amor verdadeiro, seu amor é condicional e é baseado em suas fantasias de que eles querem que aquela criança seja, não em quem a criança realmente é. A criança é só um objeto. A criança é designada para ser uma mini a versão da mãe narcisista, mini versão do pai narcisista. Então, tem esse espelhamento, tem essa simbiose, muitas vezes, que eles fazem, a mãe narcisista faz, e eu não realizei o sonho de ser bailarina, então o Charity, que eu brinco muito, né? O Charity vai realizar o meu sonho de ser bailarina e vai ser bailarino. Uma criança de ouro em uma família tem maior probabilidade de desenvolver o transtorno de personalidade narcisista, mas o bode expiatório também, tá, gente? E se tornar um clone do pai ou da mãe, a narcisista abusiva. Dessa forma, suas almas são destruídas ainda mais do que o bode expiatório, porque por mais que o bode expiatório, gente, isso é muito sério, muito grave, esteja tratando seu estresse pós-traumático complexo, seus inúmeros traumas, a criança de ouro, além de tratar tudo, o pior de tudo não é tratar, não, gente. O pior de tudo é ser uma pessoa perversa. E o filho de ouro corre esse risco de ser uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ou antissocial, que é o psicopata ou sociopata. É muito sério, é muito grave. Não que o bode expiatório também não possa cair para o lado ruim da árvore, mas a tendência é do filho de ouro, sim, ser uma pessoa perversa. Isso é o pior de todos os estragos. O pior. E eu sei que elas criam os filhos para isso. O maior sonho de consumo da mãe narcisista é transformá-los em pessoas perversas como ela, porque ela sabe que ela é perversa. Dessa forma, suas almas são destruídas ainda mais do que o bode expiatório. Para continuar a ser favorito dos pais, eles tiveram que desempenhar um papel que foi internalizado. Isso se torna um self falso, um falso eu, né? Eles criam um personagem fictício e muitas vezes não sai desse personagem e acabam se tornando narcisistas. Depois de um tempo, eles não são mais capazes de acessar seu self real, seu eu real. Então,
acabam se transformando em pessoas narcisistas. Uma criança não dourada, né, o bode expiatório, também pode se tornar uma pessoa narcisista. Então, a função do filho de ouro é ser aí o troféu da família, aquele filho que a mãe narcisista vai dizer que deu certo. Vai esfregar na cara de todo mundo, olha, eu fui uma boa mãe, tá aqui o Charity. Agora, a Bianca, a Bianca que é o problema da família. O Mateus, que é o problema da família. O Charity tá aqui para comprovar isso. A criança perdida, ou a criança esquecida, normalmente aparece em famílias maiores, né, com 3 filhos ou mais. Um filho provavelmente será ignorado e tratado como se não existisse. Normalmente nessa dinâmica, normalmente não é regra, tá, gente? Não é regra. O filho perdido é o filho do meio. Normalmente o bode expiatório é o mais velho, pelo menos aqui no Brasil, que eu percebo. O bode expiatório é o filho mais velho, a criança perdida é o filho do meio e o filho mais novo tende a ser o filho de ouro, mas não é uma fração exata, não é uma soma exata. Pode ter uma grande variável aí, tá? Essa não é uma forma de tratamento de silêncio, não é, tá? Não é uma forma de punir esse filho com tratamento de silêncio. Simplesmente, essa criança não existe para essa mãe narcisista ou esse pai. Eles podem ou não ser recrutados para ajudar no abuso ao bode expiatório, mas não são necessariamente punidos se não cooperarem. Eles simplesmente são ignorados. O papel de invisível em famílias narcisistas é ser quieto e tímido e não causar nenhum problema. Eles provavelmente estão cientes da disfunção familiar e podem se simpatizarem mais com o bode expiatório. Mas é escondido, porque senão eles podem ter as consequências, né? Podem apanhar, podem serem colocados de castigo se ficarem ao lado do bode expiatório. À medida que envelhecem, podem desejar atenção ou desenvolver vícios, ou podem permanecer tímidos e retraídos ao longo da vida. Eles tendem a evitar confrontos e dramas e podem se tornar extremamente introvertidos. Normalmente o filho esquecido, o filho invisível, chega na vida adulta com problemas de relacionamento, desde relacionamento com amizades a relacionamentos amorosos, tem um estilo mais esquizótipo, mais retraído, mais excêntrico, mais na dele. Não é uma pessoa que tem grandes dificuldades de socialização e muitos acabam caindo no mundo das drogas por não conseguirem lidar com a frustração de terem pais mortos, de serem órfãos, de se sentirem, qual é o meu problema? Eu não existo para minha mãe. Isso traz danos tão graves, vocês não fazem ideia dos atendimentos. Meu Deus do céu, como que os filhos esquecidos, filhos invisíveis, sofrem de tantas formas. São tantas autocobranças para tentar identificar por que eu não existo para minha mãe, por que ela não me ama. E acabam caindo no vício de álcool, de drogas, vício em computadores, em jogos online, adolescentes que usam os jogos como fuga, como estratégia de coping. Lá eles existem no mundo virtual. É muito triste. Também tem seus danos, tá, gente? O palhaço e o mascote é aquele filho que é obrigado a chamar a atenção, divertir a família, tenta desviar a atenção da disfunção familiar e também chamar a atenção para si, né? Ele disputa, imagina, fazendo pouco, quando o filho, tanto o invisível quanto o palhaço, o mascote, eles querem ser notados, né? O filho introvertido, invisível, ele fica na dele e nem espera mais isso. O mascote, o palhaço, é uma forma de se sentir que a mãe faz pouco caso dele, então eu vou pelo menos divertir a minha mãe. Vou fazer piadas. Eu, particularmente, acredito que grandes humoristas que sofrem, às vezes, com estresse pós-traumático, uma depressão que ninguém entende, possa ser o filho mascote, principalmente em famílias grandes, né? Tem famílias mais antigas, tem a família maior, com 5, 8, 10 filhos. Nessas famílias maiores, quando tem um humorista que sofre com algum tipo de
transtorno psicológico, logo me vem à mente que será que não era o mascote da família e esse personagem acabou se transformando numa profissão. É uma fuga, tá, gente? Por isso que tem pessoas, eu vejo humoristas falando, nossa, eu encontro fãs no avião, no aeroporto, e ficam falando, faz uma piada, como se a pessoa vivenciasse aquilo 24 horas, como se não tivesse problemas, como se não tivesse ansiedade, depressão, né? As pessoas acham que falta esse mancol, né? Porque, meu Deus, cobrar uma pessoa de fazer uma piada em pleno aeroporto, sendo que é o trabalho da pessoa, é muita falta de noção. E muitas vezes é uma fuga. Você ser humorista é uma fuga. A sua vida lá dentro tem um vazio existencial tão grande em você que se transforma numa fuga. Tudo se torna uma piada para eles e eles até usam suas próprias famílias como fonte de humor. Já ouviu falar isso? Já viu humoristas fazendo de suas vidas desgraçadas, suas vidas desgraçadas na infância, tristes, traumas, coisas incabíveis a uma criança, eles transformam isso em humor? E as pessoas acham engraçado, o que é mais triste ainda, né? Chamar uma filha de baleia, isso virar cinema e todo mundo achar normal, ser bilheteria, grande número de bilheteria com filme onde a mãe comete bullying com a filha, chamando ela de baleia, de porca, de relaxada, de grande, e todo mundo acha muito engraçado. Normalização de abusos aos filhos, porque filhos dentro do patriarcado são só objetos, Os palhaços podem ser bagunceiros nas aulas quando crianças, para chamar a atenção, aí os pais são chamados na escola, porque a criança está brincando, tirando a atenção de outras crianças, outros alunos, mas por causa de sua habilidade de ver o humor nas coisas, eles tendem a ser extrovertidos e desenvolver um grande círculo de amigos durante a adolescência e a idade adulta, mesmo que nunca sejam levados muito a sério. Os mascotes familiares quase nunca são usados como bode expiatório, porque divertem a todos e desviam o foco, né, dos problemas da família. Obviamente que essa pessoa acaba ou pode acabar vivenciando um personagem fictício e na vida adulta caem numa depressão profunda e não compreendem o porquê ou caem em algum vício. E aí, né, tem que trabalhar as consequências também. O resgatador ou facilitador-chefe. Quem é esse? Esse é o filho que vai ser o conciliador, tá? Ele vai ser o manda-chuva entre os irmãos, que vai resolver os pepinos, que vai conciliar brigas dos irmãos, que vai dizer, calma, a mamãe tá só estressada, calma, a mamãe se aborreceu no trabalho, vamos ter calma. Eles nunca irão discutir ou criticar o pai ou a mãe narcisista, estão sempre tentando fazer com que todos se deem bem, o que também não é possível, né? Eles podem ser os únicos membros da família que não abusam do bode expiatório, mas podem fazer isso se acharem que é necessário. No entanto, mesmo que consigam o abuso do bode expiatório, eles serão menos abusivos do que os outros membros da família, tendendo a ficar em segundo plano ou mesmo simpatizar com o bode expiatório em particular, também para não receber punição por ficar do lado do bode expiatório. Ao tentar agradar a todos, eles não agradam a ninguém e crescem sentindo impotentes e desamparados. Quando os salvadores, esses resgatadores ou facilitadores se tornam adultos, eles tendem a inconscientemente procurar outros abusadores para resgatar. São aqueles que caem para codependência, tá, gente? Para dependência emocional. Tendo falhado em fazer isso nas suas famílias de origem, caem em relacionamentos abusivos. Eles tentaram salvar a família, né? Tentaram no triângulo de Karpman, que é aquele triângulo do abuso, ele é o salvador, é a vítima e o salvador. E aí, o que Freud, né, fala sobre a compulsão de repetição, ele repete o relacionamento tentando salvar a família.
e acaba se envolvendo com amizades abusivas, relacionamentos amorosos abusivos, tentando sempre salvar as pessoas. Essas pessoas tendem também mais a síndrome da boa menina, assim como o bode expiatório também. Tendem a síndrome da boa menina ou a síndrome do bom moço, que é uma compulsão em agradar, que tem recuperação, porém não tem cura, assim como a codependência, a dependência afetiva. Como os bodes expiatórios, os resgatadores provavelmente se tornarão abusados quando forem adultos, mas é difícil para eles abandonar um agressor por causa do nível de empatia que o mantém ligado ao agressor na sua tentativa de querer ajudá-lo. É aquela pessoa que olha, aquela mulher que olha e fala, nossa, aquele ali tem uma cara de homem sofrido, tadinho, deve ter passado algum perrengue na vida, é esse que eu vou me envolver. É esse, ou é aquele rapaz, ou aquele homem que busca mulheres que são problemáticas. Falam, essa daí eu vou salvar. É de modo inconsciente, tá, gente? Eles também tendem a cair nas promessas do abusador de mudar e são facilmente aspirados, hoovering, de volta para um relacionamento de codependência. Eles caem mais facilmente no hoovering, porque eles estão ali para conciliar as brigas entre os irmãos e a relação da mãe com o pai e a relação da mãe narcisista com os próprios irmãos. Então ele fica no papel de chefe, resgatador e facilitador, no sentido de às vezes eles podem ficar como papel de facilitador, como por exemplo no caso do bode expiatório. Eles podem abusar ou fazer com que, facilitar para que o bode expiatório seja punido, caso ele entenda que o bode expiatório precise ser punido, tá bem? E as consequências, né, são essas, caem para codependência, a síndrome da boa menina, a síndrome do bom moço. É muito triste também para o filho resgatador, né? Também tem suas consequências e são graves, porque fica num ciclo de abuso, a menos que vá para terapia, a menos que ressignifique seus traumas, a menos que trate seus traumas e saia dessa compulsão em salvar as pessoas. Temos aí o pai nessa família, né? Ou a mãe parceira desse pai narcisista, que é o marido orbital ou a esposa orbital, também conhecido como o pai omisso ou a mãe omissa quando o pai é o narcisista. Também conhecido como facilitador da mãe, o cônjuge em órbita girará seu mundo em torno da mãe narcisista e nunca questionará a versão da narcisista da realidade. A mãe narcisista falou, tá falado. Quero lembrar o pessoal que eu vou tirar as dúvidas de vocês, mas tem que entrar no grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição e nos comentários. Aproveita e entra lá que eu vou tirar suas dúvidas assim que terminar a estreia aqui dessa aula. Então, o marido passivo, né? Essa imagem, eu vou botar ela na tela toda para você ver, retrata muito a fisionomia desse marido e dessa mãe narcisista. Olha a leitura verbal, a cara, a leitura corporal, a cara desse pai omisso. Ele tem uma cara de banana, né? Essa é a palavra que resume o pai omisso. A cara dele de triste, porque são tristes, mas são pessoas extremamente manipuladas, cara de bobão. E a mãe narcisista, olha lá, empoderada, olha os braços, ele segurando as mãos e ela o abraçando. Isso demonstra numa leitura corporal, demonstra que ela é quem manda e ele obedece. Essa mão aqui, se fosse um homem, uma família normal, seria um abraço da esposa, dos filhos, de proteção. Ali não, é de empoderamento, no sentido de quem manda é ela, é a mãe narcisista. Olha a fisionomia do rosto, o nariz empinado, a soberba, a postura ereta de quem manda na parada é ela. E o marido afundado lá no sofá, no seu papel de pai omisso.
Também conhecido como facilitador da mãe narcisista, o cônjuge em órbita girará seu mundo em torno da mãe narcisista e nunca questionará a versão da realidade, a fim de manter seu relacionamento intacto. O pai em órbita geralmente tem qualidades que compensariam as qualidades da mãe narcisista. No entanto, o pai em órbita é incapaz de compartilhar ou atender às necessidades dos filhos, pois eles são muito focados em apaziguar a mãe narcisista. É muito triste o cônjuge orbital, ou o pai omisso, ou o pai facilitador. Muitas vezes tem a ilusão de que ele é o único que realmente compreende a mãe narcisista, a sua esposa narcisista, e atender às suas necessidades. Os facilitadores comumente experimentam uma ligação traumática com a esposa narcisista, tornando-se emocionalmente e fisicamente viciados em ciclos de abusos e codependência. O pai omisso, que é empata, que não são todos e nem maioria, tá, gente? Nem maioria, que é aquele pai que via tudo e não fazia nada, ele possivelmente, se não é uma pessoa perversa também, porque existem narcisistas invertidos que são codependentes, se ele não é um psicopata, nem um antissocial, ele pode ter um vínculo traumático com a mãe narcisista. Então, essa esposa narcisista é a ligação que ele tem com a vida. Para ele não tem vida sem a mulher que é narcisista. Para ele não existe, ele não sabe viver sem essa mulher narcisista. E para não perdê-la, ele finge que não está vendo nada. O meu questionamento quanto ao pai omisso, ou pai passivo, ou marido orbital, é que até que ponto ele anula seus sentimentos para com os filhos e não faz nada para salvá-los, e esse pai, nesse nível de anulação de sentimentos aos filhos e de não proteção, até que ponto é normal? E até que ponto que isso já cai para uma frieza de um psicopata ou de um narcisista também? Porque um pai, gente, sinceramente, um pai que vê a mãe batendo, explorando, xingando, fazendo campanha difamatória e não tem a capacidade, a empatia de pelo menos tentar proteger esses filhos, eu duvido que seja apenas um pai omisso. O pai que empata, ele tenta pelo menos enfrentar a mãe narcisista, por mais que ele seja codependente, por mais que ele tenha esse vínculo traumático, ele tenta de alguma forma proteger esses filhos, fazer com que esses filhos escapem aos terrores da mãe narcisista. O pai que não faz isso, para mim, já é tido como suspeito. Por mais que tenha todo um patriarcado, onde os pais acham que podem fazer o que querem com os filhos, até hoje, culturalmente é assim, mas até que ponto sai do normal e vai para o anormal? Vai para uma psicopatia? Até que ponto? Normalmente os pais bons, que tentam salvar os filhos, que veem tudo, se desesperam, eles caem para o alcoolismo, para fugir da realidade. Mesmo assim, tentam salvar esses filhos. Ou eles infartam, ou eles têm um AVC, ou eles têm um câncer, porque o terror deles é enorme. Então, quando eu ouço casos, Virgínia, meu pai foi um pai maravilhoso, Virgínia foi um pai maravilhoso, mas meu pai morreu, Virgínia, ele não aguentou, ele morreu. É muito comum. E as desgramadas das mães narcisistas ficam vivas até então, vão até os 100. Matam um monte, né? Depois casam de novo e matam. Matam de desgosto. Elas conseguem adoecer todo mundo que está à volta, inclusive os maridos. Muitos vão para o álcool, muitos são psicopatas, muitos são pedófilos, que são capazes de compreender a mãe narcisista. Alguns são capazes de compreender porque eles também têm suas disfunções. Eles também são perversos. Por isso são os únicos que ficam ao lado da mãe narcisista e pacificam tudo. Facilitam para a mãe, calma.
sentem no papel de que só eles entendem a mãe narcisista. Por quê? Eles têm rabo preso também. Eles também têm algo errado com eles. Às vezes são pedófilos, que não fazem nada com os filhos, mas fazem na rua. Às vezes são alcoólatras e acham que não tem moral nenhuma. Às vezes são perversos, são psicopatas, roubam na empresa, trapaceiam, entende? São estelionatários, são do mundo do tráfico. Que moral eles têm? É a fome com a vontade de comer. E isso não é incomum, porque eu já atendo as vítimas há bastante tempo, já fiz escuta solidária antes de me formar como psicanalista, e esse enredo de um pai disfuncional, perverso, psicopata, com uma mãe narcisista, costuma dar certo, porque um tem rabo preso com o outro. Agora, quando ambos são narcisistas, é um pé de guerra. É um pé de guerra, de brigas e ameaças, e facas, revólveres, brigas graves, agressões graves. Aí cada um vai para um canto. Dificilmente um casal narcisista, que ambos são narcisistas, dá certo, a menos que um seja o codependente, o narcisista invertido. Esse fica submisso o resto da vida. Ou é psicopata e um tem rabo preso com o outro. Aí um deve para o outro, um entende o outro. Não que tenha compaixão pelo outro, mas fala, eu entendo porque eu também sou assim. Entende? Aí tenta apaziguar para ficar com aquela fachada, né, de família perfeita, porque os dois precisam da fachada. Então tem que ficar muito de olho nesse marido orbital, esse pai omisso. Por que ele faz questão de ficar nessa fachada de que nada está acontecendo? Qual o interesse dele nisso? Porque ele tem vínculo traumático? Porque ele é codependente? Por quê? Será que ele realmente é um empata ou ele é um perverso também? E juntou a fome com a vontade de comer, interesses em comum. Muitas vezes eles dependem financeiramente dessa mãe narcisista, ou o inverso. A mãe narcisista depende financeiramente, e isso eles sabem que a única coisa que eles podem controlar essa mulher narcisista é pelo dinheiro. Então eles ficam ali para mostrar, eu mando, você pode aprontar o que for, mas você sempre volta para mim porque você depende do meu dinheiro. Então existem interesses. Então fique de olho nesse pai omisso, se ele é omisso porque ele é traumatizado também, é uma boa pessoa, tenta proteger os filhos, ou se ele é omisso e não está nem aí para os filhos. E por que não está nem aí? Alguma coisa tem, porque um pai, por mais traumatizado que seja, se ele é um pai empata, ele vai de alguma forma tentar salvar esses filhos. Se ele não tem esse interesse, tem que ligar as antenas e o terapeuta ou a vítima deve tentar entender por que ele não quis salvar os filhos. Se existe ali algum tipo de perversão, alguma maldade ou até mesmo alguma parafilia, que não é incomum, tá bem? Bem, é isso. Espero que você tenha compreendido como é a dinâmica familiar narcisista. Entre no grupo do WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Assim que terminar aqui a estreia, estarei abrindo. O grupo fica fechado, ele não fica aberto, e abre em datas e horários específicos para você ter as suas dúvidas ali sanadas e também para interagir com outras pessoas, tá bem? Até a próxima aula, um abraço a todos, tchau, tchau.